Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu estou lendo na NVI, a gente está usando uma outra tradução que diz assim: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós estamos na série de mensagens 5 segredos para encontrar a verdadeira felicidade. Na primeira mensagem nós falamos que o primeiro segredo para encontrarmos a verdadeira felicidade é abrir mão da minha felicidade e viver para fazer Deus feliz. Na segunda mensagem nós falamos, aí não era o segundo segredo, na segunda mensagem nós falamos de como eu cumpri esse primeiro segredo, como viver de maneira que faça Deus feliz. E nós vimos que nós fazemos Deus feliz quando o amamos acima de todas as coisas, quando o obedecemos completamente, mesmo quando não entendemos, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, nós obedecemos, e quando nós o servimos com os nossos dons e os nossos talentos. Então você viu que você precisa viver uma vida para fazer Deus feliz e como fazer Deus feliz. Hoje eu quero falar com você sobre o segundo segredo para que você encontre a verdadeira felicidade. E esse segundo segredo é fazer parte da família de Deus. Fazer parte da família de Deus. Eu e você fomos criados para pertencer à família de Deus. Fora dessa família, você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Deus, Ele desejou uma família e criou a mim e a você para fazermos parte dessa família. Esse é o segundo segredo para você encontrar a verdadeira felicidade. Você foi criado para isso. O texto começa dizendo que Ele nos predestinou. O que é isso? Ele nos destinou a sermos seus filhos, a fazermos parte da sua família antes que eu e você nascêssemos. Porém, Ele não nos obriga a fazer parte dessa família. E quando nós olhamos para a maneira como Deus trata relacionamentos, nós percebemos que Deus, Ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus, ela é relacional, porque Deus, Ele se identifica como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Ele nunca esteve só. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão e Eva, todos os dias, no final da tarde, Deus descia para o jardim. Para quê, queridos? Para caminhar com Adão e Eva pelo jardim, para se relacionar, para ter companhia. Ali Adão e Eva representavam o início da família que Deus havia criado para si. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, quando nós decidimos seguir a Jesus, a Bíblia diz que Deus, Ele se torna o nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, os outros cristãos se tornam nossos irmãos e nossas irmãs, e a igreja se torna a nossa família espiritual. Eu acho engraçado, uma vez eu conversando com um irmão, ele é de uma outra denominação, e ele disse o seguinte, que ele sempre, nessa denominação, ele chama todo mundo de irmão, né? Irmão fulano, irmão cicrano e tal. E aí alguém questionou um amigo dele que não era cristão. Ele disse, não, é porque nós somos irmãos. E aí o amigo dele que não era cristão fez uma pergunta para ele que eu achei interessante, e eu também comecei a refletir. Ele disse, vocês são irmãos? Ele disse, é. Aí o rapaz perguntou, você tem algum irmão de sangue? Ele disse, tenho. E você chama ele de irmão toda hora? Aí o rapaz disse, não. Ele disse, por que na igreja tem que estar chamando de irmão? Né? Ou seja, nós somos irmãos. Por exemplo, eu tenho um irmão. Quando eu vou falar com meu irmão, eu não digo irmão Mazinho, irmão Derlei. O Joib, quando ele vai falar com a Slohane, ele diz irmã Slohane. Então,
O fato, não é pelo fato de que muitas vezes nós não nos tratamos como irmãos, que quer dizer que nós não somos irmãos. Então na igreja, a Bíblia diz que nós somos irmãos porque nós temos o mesmo Pai. Agora, a família de Deus, ela inclui o quê? Ela inclui todos os fiéis, todos os cristãos do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano, ele foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Essa é uma verdade dura. Você vai ouvir algumas verdades duras hoje à noite, mas que são necessárias. Você já ouviu aquela velha frase: todo mundo é filho de Deus? Quem já ouviu essa frase? Pois é, mas ela não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia ela deixa muito claro quem é filho de Deus e quem não é. E não sou eu e nem você que decide. Foi Deus que estabeleceu os critérios para que alguém se tornasse filho dele. Todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Deus. Mas a Bíblia ela deixa claro quem é que se torna filho de Deus. No capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos pergunta para Jesus acerca do que deveria ser feito para ser salvo, para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele dizendo o seguinte: é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus. E aí Nicodemos não entendeu muito e disse: mas como que pode assim? Como é que pode um homem já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: que absurdo, tu não está entendendo nada. Eu estou falando em nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 1 a 6, eu quero ler para você. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo que nem todo aquele que nasce biologicamente vai herdar o reino dos céus. Essa teologia da universalidade da salvação é um engano de Satanás para fazer com que muitos se percam. Ele estava querendo dizer que quando nascemos a primeira vez, nos tornamos parte da família biológica, nos tornamos parte da família humana. Mas para fazer parte da família de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. E é a mesma coisa que João vai dizer no capítulo 1 do seu Evangelho. João capítulo 1, versículos 11 a 13. Olha o que ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o que, queridos? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Há uma condição nesse texto para se tornar filho de Deus, sim ou não? Vamos interpretá-lo. Ele diz: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há uma condição. Qual é a condição? Primeiro, receber a Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus o crucificaram e o mataram. Ele diz: todo aquele que o recebeu, mas recebeu como? A Bíblia fala
que para que sejamos salvos, para que nos tornamos filhos de Deus, para que passamos a fazer parte da família de Deus, é necessário receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O problema é que a maioria das pessoas, a maioria não, todo mundo quer Jesus como Salvador, porque Jesus veio salvar de quê, queridos? De que Jesus veio nos salvar? Da morte eterna. Jesus veio nos salvar do inferno. Jesus veio nos salvar da condenação eterna. Ninguém quer ir para o inferno. Logo, todo mundo quer receber Jesus como Salvador. Só que a Bíblia diz que antes de recebê-lo como Salvador, eu preciso recebê-lo como Senhor. E o que é receber Jesus como Senhor? Quando você usa o pronome de tratamento Senhor para com uma pessoa, esse pronome de tratamento ele é para ser usado quando você se dirige a quem? A uma autoridade, sim ou não? A uma autoridade. E quando você está diante de uma autoridade, qual é a atitude que você deve para com aquela autoridade? Diga, obediência. Receber Jesus como Senhor significa ter Jesus como autoridade máxima na minha vida, não da boca para fora. Significa que eu tomei uma decisão de, a partir daquele momento, eu viver uma vida de obediência, uma vida de acordo com a vontade dEle para a minha vida. Ele é autoridade. O que revela se Jesus é autoridade ou não na minha ou na sua vida, não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Depois Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Jesus estava dizendo: me chamar de Senhor é muito fácil. Me chamar de Senhor não resolve nada. Me chamar de Senhor não quer dizer que eu sou autoridade na sua vida. O que quer dizer que eu sou autoridade na sua vida e consequentemente você é meu filho, é quando você faz o que eu mando. É disso que ele está falando. E João, nesse capítulo 1, ele deixa muito claro: somente os que recebem a Jesus como Senhor, como autoridade, e passam a viver uma vida de obediência a Ele, e consequentemente o recebem como Salvador, somente aos que creem no seu nome, e por crer, passam a viver uma vida de obediência. Queridos, nós precisamos entender, a Bíblia, ela não foi escrita em português, no original, e o grego, ele tem tanto o grego quanto o hebraico, uma palavra, ela não significa somente um sentido restrito, como na maioria dos casos no português. Por exemplo, quando você fala para o seu filho assim, você diz: esse menino não me ouve. Você está dizendo que seu filho é surdo, sim ou não? Você está dizendo que ele não obedece. Quando a Bíblia fala de crer, não é simplesmente você dizer que acredita. O significado da palavra crer, em muitos momentos na Bíblia, está diretamente relacionado à palavra obediência. Aquele que crê, ele obedece. Aquele que crê, ele obedece. Se você crê que Deus é tudo que está na Bíblia, se você crê que a palavra é a verdade, por que você não vai obedecer? Sabe o que te leva muitas vezes a não viver uma vida de obediência? Porque você não crê verdadeiramente. Porque você duvida. Porque você quer argumentos para poder obedecer. E a Bíblia diz que a obediência é pela fé. E a fé é a certeza das coisas que eu espero, porém de coisas que eu não vejo. Se a Bíblia diz que é. Por quê? Não sei, mas é. Eu não preciso entender para obedecer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer que Deus me ama e que Ele pode todas as coisas, ponto. Quando vem alguma dúvida no meu coração acerca de alguma coisa,
Eu digo, será que o Deus que deu a vida do filho dele por mim seria capaz de me mandar fazer algo ou deixar de fazer algo que não fosse para o meu bem? E eu não encontro nenhuma outra resposta a não ser não. Então eu vou fazer, ou eu vou deixar de fazer. O que nos torna filhos é essa decisão de recebê-lo. Ele deixa muito claro: só é considerado filho aquele que o recebe como Senhor e Salvador, os que creem no seu nome a ponto de entregar a direção, o comando da sua vida a Ele. Os que fazem isso nascem de novo e se tornam membros da família de Deus e encontrarão a verdadeira felicidade. O convite inicialmente era para quem? Era para os judeus. Mas como eles não aceitaram, e aí você lembra da parábola do banquete? O Senhor, o rei, preparou o banquete e mandou convidar. Seus servos foram lá. Aí a Bíblia diz que uns não puderam ir porque iam para o trabalho, iam para o seu campo trabalhar, outros iam se divertir. Jesus disse, então eles não querem, então voltem lá e chame todos que vocês encontrarem. O início era para eles. Em Marcos 8,34, Jesus ele deixa muito claro que a oportunidade, que o convite está aberto a todos. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz quem quiser, ele está dizendo que está aberto a todos. Todos nós podemos nos tornar filho de Deus, é uma escolha nossa. Ele nos predestinou para isso. Ele nos deu a oportunidade. Agora a escolha é nossa. A família espiritual, segura aí, não joga a Bíblia em mim não. A família espiritual, ela é mais importante do que a família biológica. Você sabia disso? E tem muita gente que deixa de servir a Deus por causa da família. Meu querido, quando eu me converti, minha mãe se intrigou comigo. Sabe o que é se intrigar? Sim, ó, bate aqui. Tamanha foi a decepção para ela. Mas eu entendi. Sabe o que acontece hoje? Quando a minha mãe está aqui em Rio Branco, ela não perde um culto. A minha mãe me liga quase toda semana para mim orar com ela. Quando eu vou para Cruzeiro do Sul, ela pede para eu sentar com ela e ler a Bíblia para ela. A família espiritual, e isso eu vou lhe mostrar na Bíblia. A nossa família biológica, ela é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas é temporária e é frágil. A família biológica, ela está sujeita a rompimentos. Pelo divórcio, pelos ressentimentos, pelas mágoas e inevitavelmente pela morte. Um dia, a família biológica ela vai se separar. Nem que seja no final da vida pela morte. Já a família espiritual, ela vai perdurar até a morte. Olha o que Jesus disse em Lucas 8, 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Isso é Jesus que está falando. Quer jogar a Bíblia, joga nele. Ele diz, a minha mãe e os meus irmãos é quem ouve a minha palavra e as pratica. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a nossa família biológica não é importante? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a família espiritual, se tornar filho de Deus e se tornar parte da família de Deus, é muito mais importante do que se tornar parte de uma família biológica. E a gente às vezes está na igreja com a mentalidade do mundo. A gente está na igreja agindo pelo coração. A partir do momento que você decide servir a Deus, você tem que agir pela fé e pelo que diz a palavra e não pelo coração. Vou aprofundar mais um pouquinho. Eu quero que você perceba como nós estamos na igreja, muitas vezes com a mentalidade e os princípios e os valores do mundo. Porque a Bíblia a todo instante, ela nos desafia a pensar nas coisas do alto. Só que a gente quer pensar nas coisas da terra, naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro. Mas a Bíblia nos orienta a todo instante a pensar nas coisas do alto.
Quais os benefícios de fazer parte da família de Deus? Antes disso, só para você se escandalizar mais um pouquinho, no capítulo 14 de Lucas, versículo 26, falando novamente sobre a importância da família espiritual e da família biológica, olha o que Jesus disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser meu discípulo. Eu amo meus pais de paixão. Eu amo meus filhos, minha esposa. Mas o maior erro que eu posso cometer algum dia contra a minha família é amá-los mais do que a Deus, do que a Jesus. Tem gente que muitas vezes deixa de obedecer a Deus para não desagradar a família. Deixa de fazer a vontade de Deus porque não quer criar confusão com a família. Aí cria com Deus. Filhão, tem hora que você vai ter que escolher. A Bíblia diz: escolha quem você vai servir. É impossível você servir a dois senhores. É impossível você agradar a duas pessoas. Tem um momento que você tem que escolher. Eu lembro que a minha esposa, no começo do relacionamento, eu me converti primeiro, depois de um ano que a minha esposa se converteu. Eu lembro que no começo do relacionamento ela ficava em crise, porque eu dizia para ela que eu amava a Deus mais do que a ela. Pense, uma mulher ouvir um negócio desse, que ela não é a primeira na vida do homem. E quando ela foi crescendo, quando ela foi entendendo, ela entendeu que no dia que eu amar ela mais do que a Deus, eu não sirvo para ser esposo dela. No dia que eu amar meus filhos mais do que a Deus, eu não sirvo para ser pai deles. Jesus disse: aquele que amar sua família mais do que a mim, ele não é digno de ser meu discípulo. Mas quais os benefícios de fazer parte da família de Deus? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Será que há diferença entre escravo e filho? Será que há uma diferença? E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluias. Já pensou você se tornar herdeiro de tudo que Deus tem? Já pensou você se tornar herdeiro de todas as promessas que estão na palavra? Querido, você é mais rico do que o que você imagina. Você é mais rico do que o que você imagina. E se você não era até hoje, você pode sair daqui herdeiro de uma herança, aleluias, que ninguém nunca vai te roubar. Aleluias, glória a Deus. Uma herança que a traça não rói, o ladrão não rouba. Uma herança que ninguém pode tirar de você, só você pode abrir mão. Uma herança que ninguém pode te roubar. Quando você se torna filho de Deus, você se torna herdeiro. Mas herdeiro de quê, pastor? Primeiro, seremos levados desse mundo para estar com Deus para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Vida eterna, direito de viver a eternidade ao lado dele. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Terceiro, seremos livres de toda dor,
de todo sofrimento e não haverá mais morte. Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É por isso que a Bíblia fala que ou você vai ter a vida eterna ou a morte eterna. Ou seja, se você se torna filho, a palavra morte significa separação. Quando alguém morre, quer dizer que aquela pessoa separou da gente. Se foi eternamente ou temporariamente, depende da condição em que aquela pessoa morre. Aquele que morre com Cristo, aquele que é filho, nós vamos nos separar temporariamente, que a Bíblia diz. E aí nós vamos viver eternamente juntos. Por quê? Porque lá não tem mais morte, não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais angústia, não tem mais traição, não tem mais decepção. Mas essa eternidade é reservada para quem é filho. Quarto, seremos recompensados e receberemos posições de trabalho, ou seja, o galardão, de acordo com a minha vida aqui na terra. 1 Coríntios 3:8, ele diz: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Quem já ouviu falar em galardão? Quem não sabe o que é? Quem não sabia o que é? Levante a mão. Tem muita gente, a gente tem um negócio de repetir um monte de palavra na Bíblia. A concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Mas não sei não, mas é a concupiscência dos olhos, sabe? Galardão é recompensa. E a Bíblia diz que o galardão que eu e você vamos receber, ele vai ser de acordo com o que nós fizemos para Ele aqui na terra. Lembre que Deus é justo. Ontem eu ouvi um testemunho que eu fiquei impactado. Depois da conferência eu fui jantar com meu discipulador na casa de uma discípula deles. Ela tem 81 anos. Irmã Maria dos Anjos. 81 anos. Líder de célula, supervisora de célula. Nos últimos 3 anos ela perdeu o marido e enterrou 2 filhos. E nunca abriu mão do seu chamado, da sua vida cristã. Continua liderando célula, supervisionando célula, 81 anos de idade. Falei: Senhor, é isso aí que eu quero para mim. É essa fé que eu quero para mim. Imagina, você acha que é justo? O cara vem para a igreja só dia de domingo, semana toda tranquilo, de boa, dormindo cedo, não vai para a célula, não discipula, não cuida de ninguém, só pensa nele, no bem-estar. A irmã Maria dos Anjos liderando célula, supervisionando célula, servindo na igreja, é diaconisa na igreja. Aí chega lá no céu, Deus dá igual para os 2. Fala sério, irmão. Seria justo? Acho que não. O galardão dos filhos é de acordo com o que nós fizemos aqui, ó. Tem uma história que diz que morreu a mulher e a sua secretária, a sua empregada doméstica. Mulher muito rica. Chegaram lá no céu, os anjos pegaram a empregada dela e disse: vamos lá que eu vou lhe mostrar a sua casa, sua moradia. Saíram, começaram a entrar nas ruas de bronze, saíram da rua de bronze e ruas de prata. Isso tem na Bíblia, tá, querido? Em Apocalipse, eu não estou inventando não. Rua de bronze, rua de prata, rua de ouro tem na Bíblia. Entraram na rua de ouro, rua de cristal, chegaram lá: isso aqui é a sua casa. Pensa numa casa. A secretária crente, servindo a Deus toda a sua vida. E a patroa ia na igreja de vez em quando não estava viajando, quando não tinha muito trabalho, quando não estava muito cansada, quando não estava muito quente, ela ia. Aí quando apresentaram a casa da secretária, ela já se encheu. Eu disse: meu Deus, imagina a minha. Se a da minha empregada é essa, a minha vai ser top das galáxias. Aí saíram com ela, saíram da rua de cristal que estavam, entraram na rua de ouro. Ela já ficou esperta, né? Saíram da de ouro, prata, bronze, e elas têm alguma coisa errada. Asfalto, tijolo, terra, lama.
está aqui sua casa. Ela, como assim? O problema é que toda a riqueza na qual a senhora investiu a sua vida, ficou lá. A senhora não pôde trazer. E a sua secretária, ela se preocupou em acumular tesouro aqui no céu. Está tudo reservado para ela. Você precisa ser mais esperto. Você precisa se preocupar mais com o lugar onde você vai passar a eternidade. Você precisa se preocupar mais como é que vai ser a tua eternidade, porque lá é para sempre. E lá não dá para financiar uma casa melhor e mudar, não. É para sempre. A hora de você mudar a tua situação é agora. Seremos recompensados de acordo com o nosso trabalho aqui. Olha o que ele diz: o que planta, o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Por último, não menos importante, Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem gente que só quer a glória, não quer participar do sofrimento, não quer participar da vida de renúncia, de obediência, de sacrifício. Queridos, quem está comigo há mais tempo sabe, desde que eu me converti, a intensidade com que eu vivo a minha vida cristã é a mesma. É a mesma. Sabe por quê? Porque eu estou de olho na eternidade. Porque eu sei que a qualquer hora eu posso partir daqui. Porque eu sei que tudo que eu fizer para Ele aqui será recompensado. Quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiros de tudo isso. Para nos tornarmos herdeiros legais dessa herança, qual é o caminho que a Bíblia aponta? O batismo. Quando um filho se torna herdeiro legal do pai, quando ele é registrado, sim ou não? Quando ele é registrado, ele se torna herdeiro legal. Jesus disse que o batismo é a maneira como nós nos tornamos membros oficiais da família de Deus. Agora preste atenção, não é que o batismo salva. O batismo, ele revela uma realidade espiritual que já existe. Ele revela quem já foi salvo. Porque quem já foi salvo, quem já decidiu que quer ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por que não vai batizar? O cara que não quer batizar, ele está igual aquele cara que está namorando há 10 anos, aí diz para a mulher: não, você é a mulher da minha vida, eu quero viver o resto dos meus dias do teu lado. Aí ela, feliz da vida, diz: vamos casar. Ele diz: não estou preparado não. Conversa para boi dormir. Se você já decidiu, quer ela pro resto da vida como tua mulher, por que você não vai casar? Se você já decidiu que Jesus é Senhor da tua vida, que você quer viver com Ele pro resto da tua vida, por que você não quer se batizar se a Bíblia diz que aquele que crê deve ser batizado? Só tem um motivo para você não querer ser batizado: se você ainda não tiver crido verdadeiramente de todo o coração.